Texto 3. O conhecimento escolar e a querela dos meios e dos fins da educação. No texto anterior, discutiu-se a natureza do conhecimento próprio e uma teoria da educação, aquele que se constitui para fornecer orientação e lucidez às deliberações requeridas pela prática educativa. A interrogação que motiva essas linhas tem ainda por objeto o conhecimento, dessa vez entendido como um corpo de saberes que acredita-se devem ser compartilhados por todos os cidadãos, e que é instituído como tal pela tradição, pelas leis de ensino, por dirigentes e técnicos, pelos professores, assim, no vasto e indeterminável conjunto que se poderia chamar de conhecimento humano. O conceito a ser aqui examinado refere-se a um subconjunto bastante específico, a tal ponto que, por vezes, tende a se isolar inteiramente do seu contexto social de produção, o conhecimento escolar. Ora, se as reflexões dos textos 1 e 2 procedem, a análise a ser realizada se voltará então, não para o terreno das determinações objetivas, das regularidades observáveis que caracterizam a ciência, para daí tentar deduzir logicamente o sentido e o conteúdo dessa noção, mas para o terreno das criações humanas, no qual o conhecimento escolar retira todo o seu significado. Em outras palavras, em razão da natureza própria, a educação. O presente exame deverá nos guiar até o domínio das razões políticas, e não para o domínio natural do qual o homem participa, sem entretanto, fixar suas leis, ou para o domínio da técnica, inteiramente fabricada pelo homem a partir dessas leis já dadas, ainda que, eventualmente, na tentativa de superá-las. Deve-se, de fato, a invenção, na modernidade, de uma instituição social específica, encarregada de prover uma educação básica comum para todos. A escola pública, a ideia e a exigência de estabelecimento de conjunto definido e claro de conhecimentos associados a essa educação. A educação tem, sem dúvida, uma base natural, cuja força condicionante foi mais ou menos colocada em relevo segundo as distintas correntes filosóficas. Mas nenhuma delas pode negar que o ser humano nasce imperfeito ou, como diria Jean-Jacques Rousseau, perfectível. A educação porque sempre há, para o humano, um horizonte de perfectibilidade. Esse caráter inacabado do ser humano levou muitos filósofos, inclusive o próprio Rousseau, a afirmar que a liberdade humana é uma lei natural. E, de fato, caracteriza a natureza humana o fato de que ela não está inteiramente determinada para ela. Os condicionamentos naturais têm um limite, podem ser desafiados ou mesmo redefinidos. Mas, por isso mesmo, a dimensão natural do humano não é suficiente para justificar o que deve ser a educação, o que a tomou tal como conhecemos e os sentidos que para ela construímos. A educação tem, igualmente, uma dimensão técnica e uma dimensão científica. A dimensão científica diz respeito quase que inteiramente à base biológica de determinação da existência humana. Por importante que seja, no entanto, ela não concerne a deliberação sobre os fins da educação, mas as condições das quais se parte, que podem contribuir ou trazer obstáculos para a ação educativa. A dimensão técnica, quanto a ela, dependendo totalmente dos fins assinalados, tem ou deveria ter sua validade sempre limitada pelo contexto de aplicação, que, no caso humano, é a cada vez singular e permanentemente estável. Tampouco, portanto,
As dimensões técnica e científica são suficientes para explicar inteiramente e, muito menos ainda, apesar do que muitos já disseram, para produzir os sentidos da educação, não sendo inteiramente determinadas pelas leis naturais e não podendo ser implicadas do raciocínio científico ou das invenções técnicas. É preciso considerar tanto a educação, entendida como atividade genérica, como a forma histórica que assume a partir da modernidade, a escola pública como criações sociais. Eis o que implica o termo criação. Não há, para aquilo que se refere, nenhuma explicação. Isso é, nada que determine a priori e exaustivamente seu aparecimento. Não se pode fazer da educação, tal como está instituída atualmente, uma simples consequência de leis naturais, ou funcionais, ou científicas, ou sequer econômicas. Não há explicação, porque não há como isolar o conjunto de causas diretamente responsáveis pela produção do fenômeno tal como ele é. Por isso, o conhecimento que podemos ter sobre elas é elucidação, tarefa eminente da reflexão filosófica. E os sentidos que podemos produzir para elas é sempre o resultado de uma deliberação, tarefa eminentemente política. Por essa razão, para examinar o conhecimento escolar, é preciso elucidar um sentido que nasce na melhor perspectiva de uma deliberação coletiva, de uma escolha social e, na pior, das imposições de sentido realizadas pelo poder dominante, quando este não é a própria coletividade, mas que, como dissemos, de forma geral, é derivado da tradição e das escolhas dos representantes públicos e dos especialistas em educação. Do ponto de vista da aspiração democrática, a elucidação da educação só pode ter um fim: a deliberação comum de que o professor participa em situação privilegiada quando está atuando, quando está na sala de aula. É este poder de deliberação, exercido ou não pela sociedade, de forma geral, e exercido ou não pelo professor, de forma particular, que cria a escola, que cria o conhecimento escolar como sentido comum e compartilhado pelos membros da coletividade. Mas é preciso acrescentar ainda alguns comentários sobre essa deliberação. Em seu sentido total, ela não é apenas a decisão entre alternativas dadas, já instituídas, mas é a própria criação das alternativas que se apresentam. Se a filosofia questiona o que é o conhecimento escolar, só a praxe pode decidir o que deve ser o conhecimento escolar. O conhecimento escolar, como cerne da atividade educativa, meio ou fim, havendo isso determinado a noção de conhecimento escolar, um novo esclarecimento ainda resta a ser feito. Também aqui não se estará lidando com qualquer conhecimento associado à escola. Não se estará mencionando o conhecimento teórico sobre a escola ou conhecimento técnico relativo à função de ensinar, que é sempre um saber fazer. Está aqui em questão o conhecimento como conjunto particular, posto que especificamente escolar, de conhecimentos não particulares, posto que sociais, que são a uma só vez veiculados pela escola e veículos de educação. Sobre esses últimos tipos de conhecimento, é importante frisar que eles não são produzidos na escola, apesar do que se quis afirmar nos últimos anos, sob pretexto de valorizar o professor e questionar a redução do ato de ensinar à mera repetição dos conteúdos. Não restam dúvidas de que,
uma mera repetição é incompatível com a dignidade humana. Mas que sentido faz dizer que o professor, quando ensina uma ideia, quando explica um raciocínio, quando expõe, enfim, aquilo que conhece, mas que não produziu, está forçosamente limitando-se a uma mera repetição? As máquinas realizam meras repetições sucessivamente e sem falhas, mas jamais o humano conhecer já é criar, é imaginar, dizia Aristóteles. Não se conhece, pensa, sem criação. Não se conhece, pensa, sem criação. Pensar, conhecer é, para o humano, criar sentido para si. Há, é claro, uma grande diferença entre a criação do novo conhecimento, que é novo para a sociedade, e não apenas para aquele que o recebe e o comunica, e a criação como atividade propriamente humana, que, aliás, pode servir tanto à produção do sublime quanto do absolutamente trivial, do relevante para a humanidade, assim como dos horrores que também a caracterizam. A situação, portanto, que se busca prevenir não se origina da necessidade de o professor repetir um conteúdo, mas do fato de ele não mais se preocupar em torná-lo, primeiramente, seu, de ele não se ter realmente apropriado desse conteúdo. O conhecimento escolar não é produzido na escola, mas isso não quer dizer que a escola não produza saber. Ela, de certo, produz, por meio da reflexão e das deliberações que a prática requer do professor. Um saber prático, o saber fazer da escola, não faria sentido se fosse diferente. Uma escola que veiculasse um saber inteiramente produzido em seu próprio interior seria uma instituição fechada sobre si mesma, que não poderia ter por finalidade senão sua perpetuação e não a construção da sociedade. Uma espécie de gueto, uma espécie de seita. É, portanto, importante frisar a natureza social dos conhecimentos escolares, uma das mais primordiais finalidades do modelo em que se baseia a educação escolar atual. A escola pública sempre foi justamente a de fazer com que todos participassem de uma mesma cultura, condição e exigência da vida comum. Na medida em que reflete e delibera sobre essa tarefa, a escola pode contribuir para constituir o conhecimento escolar. Não porque está habilitada a produzir conhecimentos específicos de diferentes domínios científicos, técnicos e mesmo sociais, o que evidentemente não é o caso, mas porque é levada a uma participação ativa na definição desse conjunto particular, criando o significado, a abrangência e os limites do que ela passa a chamar de conhecimento a ser comunicado aos alunos. No contexto das sociedades modernas, essa tarefa é formalmente confiada aos homens políticos e aos burocratas. Mas, na prática, ela é cotidianamente resumida pelos professores a quem a sociedade confia a missão de educar seus filhos, sobretudo para esses últimos. Tal responsabilidade implica nas exigências de refletir e deliberar sobre o que deve ser o conhecimento escolar, mas também sobre o que não deve ou sobre o que não pode ser esse conhecimento, e depende, evidentemente, do próprio sentido que se atribui à educação. Assim, quando nos debruçamos sobre a questão de saber se o conhecimento escolar é meio ou é fim da educação, é, antes de mais nada, o embate pela produção de sentido do que é a educação e a escola que se está travando. Meio ou fim, questão que deve ser entendida como supondo necessariamente
qual é a finalidade da educação e o que vem a ser ensinado? Absolutamente essenciais, essas indagações descrevem uma interrogação tão antiga quanto a educação, entendida como atividade intencional e refletida das sociedades. Historicamente, esta reflexão essencial assumiu a forma de polêmica específicas, como a da filosofia contra a sofística, e aquela que define, a partir da modernidade, pela oposição entre educar e instruir. De forma que, ao fazer alusão a 3 momentos diferentes dessa trajetória, pretende-se contribuir para a elucidação e para a livre e racional deliberação pela sociedade e pelos educadores de nosso objeto, o conhecimento escolar. Platão, o conhecimento como conversão. Em Platão, a reflexão sobre a educação se deduz e se anuncia pela interrogação acerca do conhecimento humano, seus objetos, suas condições, suas finalidades e suas limitações. É, portanto, pelo tema do conhecimento que Platão nos introduz ao que é, por excelência, seu pensamento educacional, claramente exposto em longas passagens da República e, mais especificamente, em diálogos como Protágoras e Meno. O Protágoras, em particular, deve ser descrito como um diálogo inteiramente consagrado à educação, e é, também, um texto bastante provocativo em que Platão, encenando o confronto de seu mestre com o famoso sofista, submete os 2 personagens a um curioso e muito filosófico jogo de troca-troca. A discussão gira em torno da possibilidade de se ensinar a virtude, ou, em termos atuais, de se educar o homem e o cidadão. No início do texto, deparamos-nos com um Sócrates, que, paradoxalmente, sustenta que a virtude não pode ser ensinada, no que se faz alvo de enfáticas objeções por parte de Protágoras. Ao final do texto, no entanto, produz-se uma reviravolta e o filósofo passa a afirmar a possibilidade de se ensinar, contra a qual o sofista opõe, agora uma negativa formal. O enigma pode, no entanto, ser desvendado se levarmos em conta o profundo trabalho da desconstrução conceitual a que Sócrates submete as afirmações daquele que era, talvez, o maior sofista de sua época, pois, ao longo do tempo, habilmente conduzido por Platão, torna-se patente que Protágoras, mestre por profissão, é incapaz de dizer o que ensina e por que ensina. Ora, o objeto do ensino socrático é muito claro e a epísteme, a ciência que visa a verdade, para ele, o único conhecimento que se deve ensinar é aquele que tem por objeto não o doxa, a opinião, a ilusão, mas a verdade única, ontológica. Por isso, ele ataca um modelo de educação que é generalizado em sua época, que é baseado no doxa e que se pretende ferramenta de construção política da cidade. Segundo Protágoras, a virtude é ensinada, tal como outras artes, e este ensinamento existe sobre 1000 formas nas polis. Se a educação e as leis fracassam na tarefa de corrigir certas naturezas más, isto é, facilmente explicável, em nenhum tipo de arte e educação é todo poderosa. Para Platão, porém, o verdadeiro conhecimento é todo poderoso. Ele o é responsável por nada mais, nada menos do que a construção ética no espaço humano e no espaço político,
no Protágoras, a covardia, a ignorância, a injustiça, o desregramento, enfim, todos os vícios se resumem na verdade em um só, a ignorância. E como a virtude, qualidade que o define, o cidadão e o homem, depende do conhecimento exato e da inteligência rigorosa das coisas. O problema já pode ser deslocado. Não se trata tanto de definir se a virtude pode ou não ser aprendida, mas de que maneira e em que condições é possível conhecer. Pode-se, portanto, ler o Protágoras como um feroz depoimento contra as pretensões de um tipo de educação do humano e do cidadão que, longe de buscar o que deve ser, abdica da deliberação. Abdica da deliberação ética em nome da estratégia. Uma educação que, como querem os sofistas, se proclama a melhor possível, dentro, diríamos, das circunstâncias dadas. Uma educação que, nascida do relativismo, ao invés de se contrapor ao senso comum, o perfaz, como Protágoras afirma. O ensinamento da virtude era dispensado ao jovem grego desde a mais tenra idade, pela família, pelos educadores profissionais e pela própria polis. Para Platão, se a verdade não pode ser ensinada no sentido técnico e pragmático que os sofistas pretendem, por vezes, lhes atribuir, é porque supõe uma verdade conversão. O conhecimento da verdade é uma atitude e uma regra de vida. A adesão a um ideal radical, na polêmica que modernamente opõe educar e instruir, definida por Sócrates como oposição entre a educação como técnica ou como filosofia. A posição de Platão não deixa espaço para dúvidas. O conhecimento que a educação deve buscar tem o sentido mais pleno possível. Implica, primeiramente, um rigor e uma indagação constante, mas também indissociavelmente uma modificação profunda. Não é pura técnica, é razão que interroga, mas não é também qualquer razão, senão aquela que se interroga continuamente e que supõe a conformidade radical do desejo. Em suma, é paixão. Conhecimento e autoconhecimento, a crítica de Rousseau. Em que pese, no entanto, toda essa nossa admiração por Platão, não devemos manter ilusões quanto às dimensões do seu ideal de conhecimento, como relembra Alexandre Coiré. O filósofo ateniense jamais pretendeu que o conhecimento fosse acessível a todos. E, com efeito, será preciso esperar o momento das luzes para que o acesso à filosofia e ao saber não somente se transforme em projeto político, mas seja proclamado como necessidade universal. Condição para a existência da polis, como já afirmava Protágoras, e exigência da emancipação humana. O ideário iluminista testemunha uma resistência bastante ilustrativa aos usos atuais das duas noções, educar e instruir, de forma quase generalizada. A ideia de formação do cidadão remete àquela da instrução da razão, como desenvolvimento de uma autonomia que somente ela dotará o indivíduo das condições para gozar, de fato, das prerrogativas que, de direito, a cidade legal passa a prever. As tensões a que esta concepção está exposta, decorrente, não de um sentido mais aligeirado ou reduzido da educação, mas da convicção, ou não, de que é preciso também educar em seus sentimentos, ou, no dizer da época, educar o ser sensível, suas paixões, de forma a garantir a adesão moral dos cidadãos
aos valores da resolução. Para muitos, como, por exemplo, para Condorcet, a educação dos sentimentos seria um recuo que igualaria os gloriosos tempos da razão moderna, emancipada, a épocas ultrapassadas, quando, por falta de uma instrução eficaz e generalizada, o povo era mantido em sua ignorância e não podia ceder aos argumentos das luzes. Ninguém desconhece que é desse projeto de racionalidade que se origina o verdadeiro fetichismo da ciência e da técnica, em nome das quais o poder de especialistas em política, em economia, em ciência e etc., pretende até hoje exercer seu domínio sobre a sociedade. Num primeiro momento, porém, ele se identifica com a luta pela igualdade e pela justiça travada nas sucessivas revoluções da modernidade. O conhecimento é o verdadeiro instrumento de criação democrática, de construção de uma nova sociedade e de um novo homem. Ali onde falharam as leis, que não puderam concorrer com a desigualdade de fato, historicamente instituídas, venceria a difusão do saber, capaz de libertar o homem e a sociedade de seus vícios. Como Condorcet, os mais entusiastas previam, inclusive, o desenvolvimento ilimitado do espírito humano, desenvolvimento da espécie tomada como um todo e de cada indivíduo, através do trabalho da razão sobre a sucessão de gerações humanas. É nesse contexto e do alto das vantagens que nos concedem um olhar retrospectivo, que vale a pena considerar a posição de Rousseau, que insiste em afirmar, quase que solitariamente, que a inteligência humana tem seus limites, e não só um homem não pode tudo saber. Ele não pode nem mesmo saber inteiramente o pouco que sabem todos os homens. Contraposta ao ideário iluminista, a frase soa como um desabafo direto, lançado contra a crença irrestrita no progresso da razão e contra a inspiração enciclopedista, mas ela visa, mais do que isso, a adjetivar o próprio fruto do progresso, a propor uma adesão modulada, para não dizer seletiva, a um conhecimento destituído de seu prestígio inabalável. Dentre os conhecimentos que não lhes são acessíveis, alguns são falsos, outros inúteis, outros servem para alimentar o orgulho daqueles que os detêm. Somente o pequeno número dos que contribuem realmente para nosso bem-estar é digno das atenções de um homem sábio e, por conseguinte, da criança que se pretende transformar em tal. Não se trata de saber o que é, somente o que é útil. Em contraposição à radicalidade platônica que nos oferece um modelo quase religioso de amor ao conhecimento, Rousseau apresenta uma resposta não menos radical, na forma de crítica à adesão indiscriminada ao saber. São, de fato, os alvos de seu discurso a impostura, a falsidade, as injustiças e dominações que se estabelecem em nome da valorização exacerbada do conhecimento, extremista e polêmico. Rousseau persegue seus objetivos até o limite da provocação mais extrema. Para ele, não é tanto a natureza, mas a ação humana que deve regenerar através da educação. Por isso, passa o entusiasmo quase platônico que sua época reservava ao conhecimento humano e suas possibilidades. Rousseau realiza uma reabilitação da ignorância que, segundo ele, jamais fez mal. Para o autor de O Emílio, somente o erro é funesto.
Nunca nos perdemos por aquilo que não se sabe, mas por aquilo que se crê saber. Porém, cabe precisar. A ignorância de que nos fala Rousseau nada tem a ver, longe de lá, com o conhecimento comum da sociedade. A ignorância que ele valoriza é, na verdade, uma espécie de miragem, reflexo do que seria um hipotético homem natural, regido apenas pelos instintos que vêm da natureza. O autor sabe perfeitamente bem, no entanto, que esse homem, que jamais existiu, está para sempre perdido. Em sociedade, o senso comum, ou, como ele o domina, a opinião, definem o lado perigoso e nocivo do conhecimento. Rousseau sabia que a ciência humana não era neutra, investia, portanto, contra a opinião relativa ao desejo de distinção, a vontade de amealhar seu conhecimento e sobressair-se dentre os demais. Ao invés disso, Rousseau sustentava a necessidade de uma educação dos sentidos, dos afetos, dos ideais. Uma educação que não recusa os mitos pelas crenças, os heróis, a emulação e a imitação dos modelos que Platão tanto desprezava. Protágoras, 325, C. E isso porque, para ele, o saber erudito e não os sentidos era a raiz dos vícios sociais, da desigualdade, das disputas e injustiças introduzidas no espírito humano com o advento da vida social. No entanto, Rousseau também define a curiosidade como um instinto natural, motor do aperfeiçoamento do homem. Curiosidade que poderíamos associar sem grande infidelidade, acreditamos, a obra russelliana ao espírito de interrogação que obra contra o instituído e que conduz o homem a buscar, através de sua própria experiência, suas descobertas na natureza e, sobretudo, na sua própria natureza, mas não necessariamente nos livros. E é essa chave para o enigma russelliano em sua crítica contra os preconceitos e contra as verdades estabelecidas. O autor, que considera que todos os males vêm da ação humana, propõe uma nova versão mais afirmativa do constructus suis socrático. Na medida em que todo o mal provém da dominação de uns sobre os outros, a liberdade é a capacidade humana de se ter como autorreferência absoluta em detrimento dos costumes, das expressões sociais, da opinião de outrem. A verdadeira educação é aquela que prepara o indivíduo para essa liberdade, para um conhecimento e para uma deliberação ética que devem, a cada momento, basear-se numa adesão interior e valores livremente eleitos. Conhecimento que não é impostura é, em suma, autoconhecimento. E a educação, mais do que nunca, jamais poderá, neste contexto, ser confundida com treinamento ou com mera instrução. Castoríades, conhecimento, deliberação, autonomia. No pensamento de Cornélio Castoríades, o conhecimento e, por consequência, o conhecimento escolar ocupam um lugar de destaque, definindo o caráter altamente democrático de uma sociedade. Pois na medida em que, rompendo com o fechamento das verdades instituídas, o conhecimento passa a significar uma interrogação permanentemente aberta, voltada para a integralidade das questões que interessam a existência humana. Ele já pode ser, ou antes, deve necessariamente ser assimilado à instituição da própria autonomia humana
individual e coletiva. Segundo Castoríades, a sociedade, tudo que a compõe, valores, formas, necessidades, afetos, são criações humanas, ou, mais precisamente, do coletivo anônimo, que a constitui. O ocultamento desse poder criador é, no entanto, quase uma constante na história da sociedade, que julgam dever atribuir sua existência a razões extrasociais e supra-humanas. Deus, a história, a economia, a tradição, a natureza humana. Eis o que dá origem à situação de heteronomia social, a abdicação por parte dos indivíduos do seu poder de deliberação coletiva e de livre instituição de seus próprios valores e normas. Mas, assim como as condições de sua heteronomia, os homens produzem sua própria emancipação, como ocorreu pela primeira vez na Grécia dos séculos V e VI a.C. E, após um longo interregno de tempo, na Revolução Francesa. Esses dois momentos marcam a história da humanidade com a emergência de uma novidade radical, um projeto de autonomia que recebeu o nome de democracia. Logo, é somente no contexto do projeto de autonomia individual e coletiva que o conhecimento aparece como valor. Para a filosofia, ele significa elucidação interminável que tem por finalidade a participação social, sem jamais se substituir a ela. Para essa participação social, ele subsidia a atuação de todos os cidadãos nas deliberações que constituem seu destino comum. Não há democracia sem conhecimento e, nas sociedades democráticas, cabe ao conjunto de indivíduos determinar quais, exatamente, são os conhecimentos que, tornando-se indispensáveis para a plena participação do total de indivíduos, não podem ser atribuídos de forma exclusiva a alguns especialistas ou elites, mas a que todos devem ter igual acesso. Dessa forma, o conhecimento necessário à vida democrática constitui aquilo que, juntamente com Aristóteles, Castoríades chama o domínio do participado, os valores e bens sociais que devem pertencer a todos, não podem ser apropriados por ninguém, privativamente. Para Castoríades, numa democracia, a atividade política é, antes de mais nada, exatamente a atividade de criação do participável social e das condições, vias, meios, assegurando a cada um o acesso a estes participados. Eis como a definição do conhecimento escolar não somente é uma questão eminentemente política, mas está historicamente associada aos ideais democráticos. Se socializar os indivíduos é fazê-los participar do não partilhado, o que não deve ser dividido privativamente entre os membros da comunidade, numa sociedade em que esses limites são redefinidos, as antigas formas de socialização também precisam ser, ao ampliar o conceito de cidadania a todos os indivíduos. Uma das primeiras tarefas da democracia moderna é garantir que todos sejam socializados, exigência que dá origem ao projeto da escola pública. Assim, ao final desse curto trajeto, o conhecimento escolar já nos aparece sob uma nova perspectiva, que nos permite ensaiar algumas tentativas de resposta à questão de defini-lo como um meio ou como um fim da educação. O conhecimento escolar é meio, no sentido mais político que pode assumir, instrumento de fabricação de uma unidade que não é ausência de conflitos e divergências, mas, igualmente, de participação
na criação e na gestão do espaço comum a todos. No entanto, isso seria ilógico e absurdo parar aqui e separar essa dimensão coletiva da vida humana de sua manifestação subjetiva, privada e individual. Se a democracia é, como acreditamos, valor que transforma radicalmente a vida social, ela só pode ser, igualmente, paixão que transforma não menos radicalmente os indivíduos que, sob sua égide, se constituem. Paixão definida por um objeto propriamente indefinível, a interrogação e a criação permanentes dos sentidos que habitam nossa própria existência, que nos fazem como somos, capazes de sermos como somos e de ousarmos ser diferentes. E que, como lembra C. Castoriadis, Sócrates já ilustrava. Se vós me disseis, Sócrates, nós te deixamos livre, à condição de que abandone esta pesquisa e que não filosofe mais, eu vos diria que não deixarei de filosofar. A vida sem exame não é visível. O de anexatus bios obiotus. O de anexatus bios obiotus. Sócrates morre, sem dúvida, em função de muitos fatores e motivos, mas sobretudo porque o exame, a interrogação, se transformaram em objetos de sua paixão. Aquilo sem o que a vida não vale a pena ser vivida. Insistamos. Sócrates não fala de verdade. Ele sempre proclamou, ainda que ironicamente, que a única coisa que sabia com certeza era que não sabia nada. Ele fala de extase. Ele fala de extase, exame, pesquisa, a paixão, fazendo que seu objeto valha a vida e a natureza deste objeto. Não como posse, mas como busca e pesquisa, atividade examinante. Assim, se o conhecimento escolar é meio e dos mais preciosos de justiça e de autonomia social, ele também deve ser dito fim, ou deve ser visto como parte necessária dessa finalidade maior, que é a autonomia individual, na qual todo projeto coletivo forçosamente se apoia. Paixão que, definitivamente, é a experiência mais legítima que cabe aos professores comunicar a seus alunos. Agora vamos ler sobre alguns pensadores ou filósofos que aparecem no texto. John Locke. Sendo, portanto, meu propósito investigar a origem, certeza e extensão do conhecimento humano, juntamente com as bases e graus da crença, opinião e assentimento, imaginarei que não terei divagado, puder dar algum relato dos meios pelos quais nosso entendimento alcança as noções das coisas que possuímos, e puder estabelecer algumas medidas de certeza de nosso conhecimento, ou as bases dessas persuasões, crenças, que são encontradas entre os homens, tão variados, diferentes e inteiramente contraditórios. E já que opiniões e crenças, as mais díspares, são, em diferentes partes do mundo, dadas como seguras, quem leva em conta as opiniões da humanidade observa sua posição e, ao mesmo tempo, considera o afeto e a devoção com os quais elas são enlaçadas, tanto quanto a resolução e a avidez por meio das quais elas são mantidas. Essa pessoa, que é o filósofo,
tem talvez razão para suspeitar que não há de modo algum tal coisa como a verdade, ou que a humanidade não tem meios suficientes para ter sobre ela um conhecimento certo. Locke, J. Ensaio acerca do entendimento humano. 5.1 Lisboa, Calustre Gulbenkian, 1999, páginas 21 a 23. Platão. Reflete comigo. Existe ou não uma certa coisa de que todos os cidadãos devem necessariamente participar? Para que a existência de uma polis seja possível, está aí, e em nenhum outro lugar. A solução para o problema que tu levantaste é possível ensinar a virtude? Se é verdade que tal coisa existe, e se esta coisa é não a arte do carpinteiro, ou do fundidor, ou do oleiro, mas a justiça, a temperança, a conformidade à lei divina, é tudo que denomino em uma palavra a virtude própria ao homem. 324 Platão, Protágoras, 324 Ernest Cassirer. Não existe um século que tenha sido tão profundamente penetrado e empolgado pela ideia de progresso intelectual quanto o século das luzes. Equivocar-se-iam, porém, sobre o sentido essencial dessa ideia aqueles que tomassem progresso no sentido quantitativo como uma simples extensão de saber, como um progresso indefiníssimo. A atividade, a variedade das formas é tão só o desenvolvimento e o desdobramento de uma força criadora única, de natureza homogênea. Quando o século XVIII quer designar essa força, sintetizar numa palavra sua natureza, recorre ao nome de razão. A razão é o ponto de encontro e o centro de expansão do século, a expressão de todos os seus desejos, de todos os seus esforços, de seu querer e de suas realizações. O século XVIII está impregnado de fé na unidade e imutabilidade da razão. A razão é uma idêntica para todo indivíduo pensante, para toda nação, toda época, toda cultura. Cassirer é A Filosofia do Iluminismo, segunda edição, Campinas, editora da Unicamp, em 1994, páginas 22 a 23. Jean Leron de Lambert. Por pouco que se observe com olhos atentos o meio do século em que vivemos, 18, os acontecimentos que nos perturbam, ou, pelo menos, que nos ocupam os nossos costumes, nossas obras e até nossas conversas, sem dificuldade, percebe-se que, em muitos aspectos, houve uma notável mudança em nossas ideias. Mudança esta que, pela rapidez, parece nos prometer uma outra ainda maior. É o inconveniente e vantagem a posteridade conhecerá melhor. Vamos repetir aqui esta parte sobre o Jean Leron de Lambert. Por pouco que se observe com olhos atentos, o meio do século em que vivemos, 18, os acontecimentos que nos perturbam, ou, pelo menos, que nos ocupam, os nossos costumes, nossas obras e até nossas conversas, sem dificuldade, percebe-se que, em muitos aspectos, houve uma notável mudança em nossas ideias.
Mudança esta que desculpa. Desculpa, gente. Desculpa. Jean Leron de Lambert. Por pouco que se observe com olhos atentos, o meio século em que vivemos, XVIII, e os acontecimentos que nos perturbam, ou, pelo menos, que nos ocupam, os nossos costumes, nossas obras e até nossas conversas, sem dificuldade, percebe-se que, em muitos aspectos, houve uma notável mudança em nossas ideias. Mudança esta que, pela rapidez, parece nos prometer uma outra ainda maior. É o momento de fixar o objeto, a natureza e os limites dessa revolução, cujos inconvenientes e vantagens a posteridade conhecerá melhor do que nós. O nosso século é chamado o século da filosofia por excelência, não obstante a invenção e o uso de um novo método de filosofar. A espécie de entusiasmo que acompanha as descobertas, uma certa elevação de ideias que em nós suscita o espetáculo do universo. Todas essas causas certamente excitaram uma viva fermentação nos espíritos, uma nova luz sobre alguns objetos, uma nova obscuridade sobre vários. Foi o fruto ou a consequência dessa efervescência. D'Alembert Jean, Ensaio sobre os Elementos de Filosofia, primeira edição, Campinas, editora da Unicamp, 1994, página 4 a 5. Immanuel Kant. O iluminismo em alemão, Aufklärung, esclarecimento, é a saída do homem de sua imaturidade, de que ele próprio é responsável. Imaturidade é a incapacidade de usar o próprio entendimento sem o auxílio de outro. Esta maturidade é por responsabilidade própria, não quando sua causa é falta de entendimento, mas a falta de resolução e coragem para usá-la, sem o auxílio de outrem. Assim, a divisa do iluminismo deve ser: separe altos, ouse saber, orar. Tenha a coragem de usar seu próprio entendimento. A preguiça e a covardia são as razões devido às quais uma expressiva proporção de homens continua deliberadamente matura para a vida, embora a natureza já os tenha emancipado de qualquer influência externa, pelas mesmas razões. É muito fácil para outros autodeclararem-se seus guardiães. É tão conveniente ser imaturo. Se eu tenho um livro para ter entendimento em meu lugar, um guia espiritual para ter consciência por mim, um médico para decidir por mim a dieta que devo seguir e assim por diante, eu não preciso me esforçar para nada. Eu não preciso pensar
quando posso simplesmente pagar. Outros empreenderão por mim esta tarefa aborrecida. Kant Immanuel, o que é o iluminismo? A Paz Perpétua e o Crepúsculo. Lisboa, edições 70, 1995, páginas 11 a 12. Jean-Jacques Rousseau. A inteligência humana tem seus limites. Não somente um homem não pode saber tudo, como nem pode saber completamente o pouco que sabem os outros homens, já que a contraditória de uma proposição falsa é uma verdadeira. O número das verdades é inesgotável, assim como o dos erros. Há, portanto, uma escolha das coisas que devemos ensinar, assim como do tempo próprio para ensiná-las. Os conhecimentos que estão ao nosso alcance, uns são falsos, outros são inúteis, e outros servem para alimentar o orgulho de quem os tem. Os poucos que realmente contribuem para o nosso bem-estar são os únicos dignos das pesquisas de um homem sábio e, portanto, de uma criança que queiramos tornar sábia. Não se trata de saber o que existe, mas apenas o que é útil. Rousseau, Jean, Emílio, São Paulo, Martins Fontes, 1925, página 203. No próximo vídeo, iremos fazer a leitura do texto 4, a formação docente, conhecimento como teoria e prática da autonomia. Gente, obrigada pela atenção e desculpa pela crise alérgica. Valeu, gente. Tchau.